Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. E a gente vai hoje retomar nossas atividades trabalhando um capítulo no nosso edital chamado Gestão de Pessoas. Por que eu digo que é um capítulo do nosso edital? Porque gestão de pessoas é um assunto recorrente dos concursos públicos. Então, para você que está nos assistindo, que vai fazer concurso para a área de tribunais, que vai fazer concurso para a área administrativa, que vai fazer concurso também para a área de saúde, que vai fazer concurso para a área tecnológica, que vai fazer concurso, enfim, para diversas áreas da gestão, a gestão de pessoas está presente. Tá? Então, no momento que você estuda, aqui você está estudando para uma gama de concursos públicos que estão batendo na nossa porta. Né? E apesar de toda essa situação que a gente se encontra, a gente não pode deixar de sempre falar que isso vai passar e que assim que as portas se abrirem, nós temos uma avalanche de concursos que estão represados. E assim que isso for embora, pessoal, talvez o tempo seja o nosso maior inimigo, porque nós vamos ter um edital um atrás do outro. E aquele que nesse período, dessa pandemia, está se concentrando, e mesmo com uma motivação um pouco menor, porque você não está nos vendo, você não está presencialmente conosco, mas a partir do momento que você está nos assistindo, acompanhando através dos materiais, assistindo às nossas aulas, você está se preparando, tá bom? Então eu te faço convite para hoje nós iniciarmos um módulo chamado de Gestão de Pessoas. Eu estou chamando de Gestão de Pessoas primeira parte, ou parte 1. Então lá no teu material em PDF você vai encontrar lá Gestão de Pessoas, parte 1. Por quê, pessoal? Porque gestão de pessoas é um assunto extremamente grande, é um assunto imenso. E aí a gente vai dividir isso proporcionalmente, dependendo do edital, como ele se apresentar, você vai utilizar a parte 1, a parte 2, a parte 3, enfim. Tudo bem? Então vamos começar, vai aí para o teu material acompanhando no nosso slide. Você tem aí sumário parte 1, tudo que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento, na parte 1 do programa Gestão de Pessoas. Ok? E a gente vai começar pela evolução da gestão de pessoas. Então acompanhe aí na nossa tela, tá bom? Você acompanha aí uma evolução, uma trajetória da gestão de pessoas, ok? Vem aqui comigo, aqui no quadro, para você entender de uma maneira mais prática a coisa, tá? Então, vamos aqui tentar ver se eu consigo passar para você o que tem aí na tua telinha. Então, observe que nós tivemos um processo que nós chamamos de evolução. Nós chamamos, que eu não digo, os autores dessa área, tá? A maioria dos autores chamam isso de processo evolutivo. Significa o quê, pessoal? Significa dizer que o trabalhador, o homem na condição de trabalhador, ao longo do século XX em especial, por que nós falamos século XX? Porque a administração dita moderna, ela começa já na segunda Revolução Industrial, que é a segunda metade do século XIX. Então, portanto, durante todo o século XX, nós tivemos um processo de evolução do trabalhador, no mundo e no Brasil, ok? Então, se nós pegarmos a primeira etapa, olha lá na tua telinha, nossa primeira etapa diz que a primeira etapa é a era contábil, a era contábil. E a era contábil, tá? Ela foi até 1930. Então, no Brasil, tá? Até 1930, porque, Carlos Alberto, então de 30 para frente isso não existiu mais? Não, não é isso. Tá? Mas para efeito de estudo, tá? Não para efeito cronológico, mas para efeito de estudo, a gente considera que a década de 30 foi um marco, foi um ícone, tá? No processo da gestão de pessoas. Por quê, pessoal? Porque naquele momento iniciava a chamada legislação trabalhista. Tá? Então, o que nós temos hoje, salário mínimo, CLT, os benefícios sociais, que nós chamamos de legislação trabalhista, férias, 13º, isso, jornada de trabalho definida, piso salarial, isso. Então nós temos uma série de vantagens, uma série de conquistas que nós obtivemos ao longo do tempo e que teve como marco inicial a década de 30 do século XX. Tá? Então é por isso que antes de 1930, tá, o trabalhador ele representava apenas uma coisa para a empresa: custo, dinheiro. Tá? Então essa era a figura do trabalhador, ele representava custo, ele representava ônus, ele onerava na chamada folha de pagamento. Então ele era totalmente desprovido de qualquer tentativa de dizer que ele era produtivo
ou que ele era importante no processo organizacional. Não. Naquele primeiro momento, né, ainda olhando para o mundo, né, olhando para a Europa, olhando para os Estados Unidos, nós tínhamos uma visão chamada visão taylorista, ou seja, o trabalhador, ele ganhava salário em prol de produção, somente isso. A partir da década de 30, nós vamos ter um processo já, um caminhar, e esse caminhar, aí na tua telinha está escrito, que nós entramos no processo legal, né? Então, de 1930 até 1950, tá? Ou seja, as duas primeiras décadas pós-1930, as décadas de 30 e 40, nós entramos na fase legal. O que é a fase legal? Nós entramos nas chamadas leis trabalhistas. Então, o trabalhador, aquele trabalhador que até então era alguma coisa, né, que não tinha valor algum para a organização, nem para o mercado, que representava apenas uma peça dentro de um sistema e que trabalhava em prol apenas de salário, que era desprovido de toda e qualquer ação proativa no sentido de produção, né? Ele era a produção porque ele era uma peça. A partir da década de 30 no Brasil, Getúlio Vargas implanta a chamada legislação trabalhista. E essa legislação trabalhista, ela traz no seu bojo, tá, todas as vantagens, todos os benefícios que hoje nós temos foram plantados exatamente na década de 30. Então, as duas primeiras décadas, as décadas de 30 a 40, de 40 a 50, foram as décadas da chamada consolidação das leis trabalhistas, tá? Então, aqui, pessoal, em destaque muito especial para a CLT, para a consolidação das leis do trabalho, que nós temos até hoje, né? Ali, a gente tinha um direcionamento, o trabalhador vai ter agora a sua sagrada escritura, onde buscar os seus direitos e, evidentemente, onde ele vai ter também os seus deveres, as suas obrigações. Então, essas duas décadas é a chamada década legal. Saindo desse processo da década legal, a gente passa para uma outra fase. Aí na tua telinha está escrito que nós temos uma visão tecnicista, Essa visão tecnicista, ela vai da década de 50 até 1965. Carlos Alberto, essas datas, eu tenho que decorá-las. Eu necessito saber exatamente que o período tecnicista foi de 50 a 65, não necessariamente, pessoal. Até porque não existe uma cronologia fixa, né? Esse processo foi um processo transitório. Mas evidentemente que durante esse período foi o período marcante, foi o período predominante de uma transição dentro de um processo organizacional. Então é importante que você, a partir do momento que você entende que essa fase foi uma fase que transitou de uma era para outra, é importante que você entenda que o trabalhador também evoluiu durante esse período. Então não há uma necessidade de você decorar a data, não é isso, mas há uma necessidade de você entender o processo transitório, o processo que vai fazer com que o trabalhador saia da condição de um ser, né, onde o papel dele para o Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, que era o nome até então. O trabalhador que para a empresa, né, é uma numeração, é uma matrícula, né, é uma numeração apenas, e ele começa, a partir da década de 50, a ser alguém diferente. Ele deixa de ser meramente números e dados informativos para o trabalhador ser visto já mais de uma maneira técnica. Então, não é à toa que essa era é chamada de era tecnicista. Por quê, pessoal? Porque a partir daí, nós vamos usar algumas ferramentas. Olha bem, por isso que a era tecnicista, era técnica. Nós vamos usar algumas ferramentas dentro de um processo de recursos humanos, tá? Então, aqui nós vamos usar ferramentas como recrutamento, como seleção, como treinamento, nós vamos vamos verificar a descrição de cargos, nós vamos começar a falar em política de cargos e salários, avaliação de desempenho. Então, observem só que o trabalhador, ele agora, ele deixa de ser meramente um número e passa a ser alguém importante para a organização, e essa organização vai se apropriar de algumas técnicas, de algumas ferramentas para iniciar um processo de desenvolvimento desse trabalhador. Eis a era tecnicista. Aí a gente evolui novamente. A gente sai da era tecnicista
de 1965, essas 2 décadas, até 85, tá? Essas 2 décadas, de 65 a 85, pessoal, a gente sai da área chamada técnica, tá? E Tosse, que é o autor, que foi o precursor, o idealizador desse processo evolutivo, ele diz que nós vamos sair da área tecnicista e nós vamos para a área administrativa. Pessoal, o que seria a área administrativa? O trabalhador agora, tá? Olha só o processo evolutivo. Vamos voltar aqui. Ele não era nada, um custo apenas, né? Um ônus apenas, ele era ônus. Ele passa a ser reconhecido, tá? Formalmente, legalmente pelas autoridades competentes, ele passa a ser reconhecido pelo Estado e pelas organizações. Aqui as organizações começam a utilizar ferramentas para tentar extrair o que existe de melhor nesse trabalhador, ferramentas, daí a era tecnicista. E agora o trabalhador, pessoal, ele entra numa outra esfera, que é a esfera administrativa. O que significa dizer isso, pessoal? Significa dizer que o trabalhador, a partir da década de 60 em diante, tá? Esse trabalhador, ele passa, tá, a ter uma concepção mais estratégica da organização. O que é isso? O trabalhador, ele deixa de ser apenas um recurso humano, tá? Porque aqui ele não era nada, Aqui o trabalhador passa a ser um recurso humano, né? Um recurso humano. Aqui também ele passa a ser um recurso humano. E aqui de recurso humano, o trabalhador passa a ser alguém que deixa de ser apenas um recurso para ele ser um ser humano. Então aqui a gente começa a falar de gestão de pessoas. Só que nós vamos falar de gestão de pessoas sob a ótica estratégica. O que é gerenciar pessoas sob uma ótica estratégica? Significa dizer que agora esse trabalhador ele não apenas vai produzir, ele não apenas vai trabalhar, mas ele vai trabalhar com um foco, com um direcionamento, com uma linha mestra. Ele vai trabalhar com direcionamento, com uma estratégia. E essa estratégia tem que ser focada com a estratégia da organização. Ok? Então nós vamos sair da esfera tecnicista e vamos passar para a área administrativa, propriamente dita. O trabalhador agora ele é visto como alguém importante na organização, como alguém que tem direitos, mas também tem obrigações com a organização. O trabalhador vai ter que começar a cumprir metas, o trabalhador vai começar a trabalhar em prol de objetivos organizacionais e, evidentemente, o trabalhador ele passa a ser uma peça imprescindível na organização a partir das décadas de 70 e 80. Quando chegar na década de 80, aí você olha lá na tua telinha, ok? Aí o trabalhador, ele sai meramente de um foco administrativo. O que é um foco administrativo? Ele está preso nas teias da organização a partir de algumas estruturas que essas organizações criaram para que o trabalhador ele comece a desenvolver o seu potencial intelectual. Olha só, pessoal, nós vamos sair, tá, de um processo onde o trabalhador ele é imprescindível na organização, onde ele fornece a sua força de trabalho, onde ele presta o seu serviço para a organização e em contrapartida a organização o remunera, o recompensa, o reconhece, tudo bem? Onde ambos vão trabalhar com foco comum, com objetivo comum. Essa é uma visão estratégica de pessoas e esse trabalhador agora vai trabalhar com um foco totalmente estratégico, tá? Mas com foco estratégico articulado em competências. Então a estratégia aqui não é apenas uma estratégia organizacional, mas a estratégia aqui é em cima das competências. Então o trabalhador começa a trabalhar de uma maneira articulada. O trabalhador agora, ele sob uma ótica estratégica da organização, mas ele tem que começar a desenvolver as suas competências, as suas habilidades, os seus conhecimentos. O trabalhador agora, mais do que emprestar e mais do que prestar o serviço à organização, o trabalhador ele vai ser a cabeça pensante do processo. O trabalhador ele vai virar um capital para a organização.
é o que nós chamamos de capital intelectual, o capital humano. A gestão de pessoas, ela passa agora não só a ser estratégica, mas como estrategicamente ela vai ter que se articular com o ser humano como um ser que é produtivo, como um ser que é ativo, como um ser que vai produzir resultados para ela, né? Olhando o trabalhador de uma maneira não mais isolada, não mais como uma peça, não mais como um recurso, mas alguém que é um parceiro dentro da organização e que vai trabalhar em prol dos seus objetivos pessoais e em prol dos objetivos da organização. Isso desenvolvendo as suas competências. Então observem só, pessoal, que nós saímos do nada e chegamos aonde? Na gestão estratégica por competência. E hoje, no século 21, mais do que nunca, nós somos um ser. Olha bem, nós não somos mais um recurso, nós somos um ser que temos inteligência, que somos dotados de inteligência, que somos dotados de presteza, de habilidades, de experiências, de conhecimentos diversos, e que nós fornecemos todo esse cabedal de conhecimento e de experiências às organizações para que elas consigam alcançar os seus objetivos e numa contrapartida nós também consigamos alcançar os seus objetivos pessoais. Então, quando se fala de gestão estratégica articulada em competências, significa dizer que nós, seres humanos, precisamos das organizações e elas precisam da gente. E mais do que trabalhar para produzir peças ou serviços, nós temos que trabalhar pensando como um ser ativo, como um ser pensante, para produzir e conduzir a organização ao sucesso. Tudo bem, pessoal? Então a gente passa a primeira telinha, tá certo? E a gente avança, aí vai na tua telinha, e a gente avança as 3 etapas da evolução, tá? Então a gente vai fazer aqui rapidinho aqui, vamos apagar aqui essa visão aqui, que é a visão de TOS, que é uma visão importante, tá? Para que você entenda o processo evolutivo. Mas também é importante entender, pessoal, que nós temos o que o mercado chama de o guru da administração, né? O mestre Dalberto Cavenato, um dos precursores da administração no Brasil, um dos autores mais renomados, mais conhecidos, e que ele cede, né, todo esse seu know-how, toda essa sua expertise, não só às academias, mas em especial à sociedade como um todo. E em uma das suas obras, ele também fala da evolução da gestão de pessoas. Então, vale ressaltar, vale salientar esse posicionamento do mestre Cavenato, ok? Então, olha lá para a tua telinha, tá? E lá na tua telinha você tem Era Industrial Clássica, de 1900 a 1950. Era Industrial Neoclássica, de 1950 a 1990. E Era da Informação pós ou após 1990, tá? Então, vem cá comigo, vem para cá um pouquinho. Você já tem a anotação aí na tua tela, mas eu quero que você entenda que, pelo fato desse autor ser um autor muito bem quisto, né, muito bem reconhecido, né, em toda a sociedade, em especial, né, pelas instituições responsáveis pela elaboração das provas, pelas bancas, é muito importante que você também conheça essa classificação evolutiva do Cavenato. Então ele diz que nós temos 3 fases. Uma fase chamada Era da Industrialização Clássica, olha, clássica, né? Que ele diz que é de 1900 a 1950. Tá? Ele diz que nós temos a Era da Industrialização Neoclássica, que é de 1950 a 1990. Tá? E por fim, você tem a Era da Informação. Tá? A Era da Informação. E a Era da Informação, pessoal, é de 1990 até hoje. Então, são 3 momentos distintos que o mestre Cavenato faz a segmentação do processo evolutivo das pessoas. Então, ele diz o seguinte, dentro do processo clássico, o que foi o processo clássico? Olha, foi o nascimento da administração no mundo. Então, ele vai buscar como modelo, como espelho, o que, pessoal? A visão clássica da administração. Então, para você que já estudou as escolas da administração e para você que está nos assistindo que também ainda não estudou, eu vou explicar para você.
nós temos, um dos conteúdos de administração geral, nós temos as escolas de administração. E as escolas de administração, ou as teorias da administração, foram aquelas que iniciaram todo o processo de construção, tá, da administração chamada administração moderna no mundo, pessoal. Então, inicialmente, as chamadas administração clássica, que foram duas escolas, a escola taylorista, a científica, e a escola clássica de Fayol, elas se debruçavam no quê, pessoal? Que toda administração, ela necessitava de ser centralizada. Então, se falava em centralização. Tá? Foi o primeiro momento. Tá? Então, a centralização foi uma marca. A estrutura dessas organizações era uma pirâmide, era uma estrutura piramidal. O que significa dizer manda quem pode, obedece quem tem juízo? Né? Foi o início da administração. A marca taylorista foi uma marca, tá? Foi uma marca voltada, pessoal, tá? Para a imposição, né? das empresas sobre o trabalhador. Então foi uma marca, tá? Onde o trabalhador, naquele primeiro momento, não tinha voz, não tinha como se defender. E as organizações que estavam implantando naquele momento, o segundo período da Revolução Industrial, elas defenderam aquilo com afinco, até porque era a bola da vez. Então, o período clássico, que se estendeu no Brasil até o meado da década de 50, pegou também um pouco, tá, do que nós chamamos do modelo burocrático, ou da burocracia, né, que era um modelo mais engessado, um modelo mais lento, apesar de ser mais racional, mas também foi uma marca desse período, pessoal, uma marca desse período. Aqui, pessoal, a visão clássica era uma visão muito mais voltada para o passado, era uma visão muito mais voltada para o passado. Então, se olhava muito pelo retrovisor, né, para se ver o que se tinha feito. Então, na verdade, as experiências eram experiências, vamos dizer, quase que diminutas, eram experiências mínimas, e não se tinha parâmetro por outro lado. Então, se olhava pelo retrovisor e não se via quase nada. Então, as poucas experiências que se tinha de vivência, se olhava, se verificava o que estava certo, o que estava errado, e aquilo que dava certo se replicava, e aquilo que se dava errado fazia o quê? Se alterava. Então, aqui se olhava pelo retrovisor na escola clássica. Após a Segunda Guerra Mundial, olha, o neoclássico, neo significa novo, ou novo clássico, a Segunda Revolução Industrial, ela protagonizou, pessoal, uma reviravolta no mundo, né? Em especial em conceitos de administração, em conceitos de organização. A visão sobre gestão mudou totalmente, né? A Segunda Guerra Mundial, ela foi a grande protagonista disso aí. E aí, o que é que vai acontecer aqui? A partir dessa visão chamada de neoclássica, acompanha aí no nosso material, está lá escritinho, 1950 a 1990, o que é que vai acontecer? Aqui, pessoal, tá? Essa visão centralizadora, ela abre espaço para uma visão descentralizadora. Então, aqui a gente começa a falar em processos de descentralização. Aqui a gente começa a falar em estruturas mistas. Aqui nós começamos a falar de estruturas matriciais. Aqui nós começamos a falar em planejamento estratégico. Aqui nós vamos começar a olhar para o processo evolutivo do que está acontecendo no mundo. Tá? Houve uma mudança de cenário no mundo e, consequentemente, aqui nós vamos olhar para o que está acontecendo no presente. No presente. As transformações que estavam operando no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Então a gente tem que estar assim, com um olhar muito crítico para o que vai acontecer no mundo a partir da década de 50 até a década de 90. Agora, quando nós chegarmos na década de 90, o que o mestre Chiavenato nos afirma? Que nós chegamos na era da informação. E a era da informação, pessoal, é o momento que nós estamos vivendo hoje. Tá? Foi um corte, foi um ponto de ruptura com os modelos até então vigentes na época. Então, a década de 90, o que ela nos traz? O que ela deixa como um legado para a gente? Ela deixa um mundo totalmente diferente desse aqui, ó, centralizador, descentralizador. Ela nos deixa como um legado, pessoal, tá? A necessidade de nós olharmos para o retrovisor e praticamente a gente verificar e extrair somente o que deu certo, esquecer o que não deu certo. A gente olhar para o retrovisor e entender que as pessoas, elas são imprescindíveis para a organização. Olhar para o retrovisor e entender que as experiências que deram certo foram importantes no cenário anterior, no cenário passado.
Então aqui vamos ter uma visão muito mais futuristas. Nós vamos olhar para o futuro, nós vamos olhar para frente. Nós vamos tentar prospectar informações. A informação passa a ser a bola da vez no mundo. E evidentemente, com a era da informação, pessoal, é inegável que a gente traga no seu bojo a chamada tecnologia. A tecnologia é a grande aliada da era da informação. E com a tecnologia vem a robótica, a informática, a internet, né? Essa parafernália de cibernética que invadiu o mundo a partir da década de 90. E a partir daí o que é que vai acontecer, pessoal? Políticas de governos mais liberais, abertura de fronteiras, globalização. O mundo começa a se conectar, né? De norte a sul, de leste a oeste, passando por todos os continentes. A partir daí o mundo passa a dizer o seguinte: nós temos coisas que são importantes hoje, mas amanhã o que está sendo vivenciado hoje já é passado, então nos interessa mais. Então nós começamos a falar em inovação. Nós começamos a falar em empreender sempre, de forma permanentemente. A visão da era da informação é uma visão acoplada a todas as mudanças políticas, econômicas e sociais e, em especial, todas as mudanças que a tecnologia ela nos trouxe, o que ela hoje nos deixa e, principalmente, o que ela ainda vai, aí pela frente, trazer para nossas futuras gerações. Tudo bem, pessoal? A gente vai dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Tudo bem?